Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão acessando a nossa aula aberta, né? Mais uma aula aí da atividade acadêmica de tópicos especiais de mercado 2 do curso de Relações Públicas da Unicinos. Estamos muito felizes por receber mais uma aula aberta essa noite, de responsabilidade do nosso aluno Maurivan, que será o host da noite. E temos essa noite um convidado que falará especificamente sobre a agenda ESG e responsabilidade social, um assunto de importante pauta, né? E com uma pauta bem fresquinha, digamos assim, na contemporaneidade, e que vai aí trazer conteúdos e exemplos importantes, eu acho, para a nossa área de formação. Então, eu queria passar a palavra para o Maurivan, para que o Maurivan faça a sua abertura, depois siga a apresentação do convidado. Guris, então, uma boa noite, uma boa palestra para nós, né? Uma boa aula aberta, na verdade, um bom debate, qualquer coisa, fico à disposição. Então, Maurivan, seja bem-vindo. Muito obrigado, Prof. Poli. Então, eu sou o Maurivan, né? Eu convidei o Eduardo, ele vai poder se apresentar melhor, mas ele tem uma larga experiência com ESG, né? Ele tem um MBA também em desenvolvimento sustentável e economia circular, experiência tanto, né, acadêmica quanto profissional nesse sentido, e convidei ele justamente por causa dessa contribuição que ele pode trazer e enriquecimento, né, para a nossa perspectiva de ESG e responsabilidade social, que até agora trabalhamos principalmente a partir da área de comunicação, né, dentro da área de relações públicas, mas a ideia é pegar e conseguir falar especificamente sobre o ESG, trazendo cases, sim, para poder enriquecer ainda mais a nossa conversa, a experiência e o debate. Então, Eduardo, pode ficar à vontade assim que tu quiser começar a tua apresentação. Muito obrigado. Aí. Então, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, né, agradecer novamente, né, a oportunidade de estar conversando um pouco com vocês, falando sobre essa pauta muito importante. Então, hoje, né, o nosso título, nossa temática é justamente falar um pouco sobre a agenda ESG e a importância da responsabilidade social em uma empresa. Então, o foco vai ser realmente pensando na questão da agenda ESG no ambiente corporativo. Como já, né, o pessoal já também introduziu, então eu sou Eduardo, sou engenheiro ambiental por formação e também já realizei pós-graduação na área de desenvolvimento sustentável, economia circular, então realmente muito alinhado com o que é trabalhado na temática ESG. E de experiência profissional, nos últimos 3 anos eu tenho atuado e trabalhado justamente com consultoria, focada em sustentabilidade corporativa e métricas ESG. Então, realmente, começando com a pergunta, o que é ESG? Então, esse termo não é embora tenha se tornado, vamos dizer assim, entre aspas, conhecido, principalmente pós-retomada ali, pós-Covid-19, mas é um termo que surgiu 20 anos atrás, lá em 2004, dentro de um grupo de trabalho que, realmente, traduzindo para o português, são princípios para um investimento responsável, que é uma rede, é um grupo de trabalho ligado à ONU, e justamente ele tem o objetivo de convencer, né, e capacitar todos os investidores a trabalhar e investir o seu dinheiro, o seu capital em investimentos sustentáveis. O documento específico que também traz sobre a temática ESG, né, e fala sobre o ESG é o Who Cares, então também é um relatório que foi elaborado em 2004, e realmente tem ali justamente o subtítulo, né, conectando o mercado financeiro a um mundo de mudanças. Então é algo que realmente nós, né, passamos a ver nos últimos 4, 5 anos por uma crise global, mas realmente a temática, o ESG como um todo, já tem a sua definição de 20 anos atrás. Então, o ESG surgiu basicamente no mercado financeiro, então é algo realmente com métricas, com viés bem financeiro, com olhar financeiro, e justamente ele veio para medir qual o impacto que as ações de sustentabilidade que as empresas realizam fazem girar os resultados da empresa. Então, realmente, é algo que avalia o meio ambiente. Então, o ESG é meio ambiente, social e governança. Então, essas são a sigla, ela vem dessas 3 palavras. Aqui eu trouxe algumas temáticas que são abordadas em cada um dos 3 pilares. Então, meio ambiente, quando a gente falar do pilar E, que é a parte do meio ambiente, combustíveis renováveis, redução dos gases de efeito estufa, eficiência energética, conservação de água, reciclagem,
questão das emergências climáticas, que é algo que também está na pauta muito forte no ESG, principalmente nós tivemos casos recentes aqui no Rio Grande do Sul, também as queimadas no sudeste do país. Social, entra toda a parte de saúde e segurança dos colaboradores, boas condições de trabalho, toda a parte dos direitos trabalhistas, diversidade e inclusão, direitos humanos, impactos na comunidade local. E a governança, entra muito também a questão daí de um viés de realmente justamente de guiar a empresa, então toda essa parte dos princípios éticos, a questão de diversidade em cargos de liderança, inclusão e engajamento dos stakeholders, que são nossas partes interessadas. Então nós vamos também ver qual é que é o conceito de stakeholder, também quais os direitos dos stakeholders e recompensa por desempenho. Então, realmente, sempre que a gente falar ESG, vocês imaginem esses 3 pilares, né? Meio ambiente, social e governança. Por que a agenda ESG tem crescido tanto? Então, né, dando aquela retomada, como falei, principalmente depois do Covid-19, na retomada, vamos dizer assim, do mundo, de uma maneira geral, mas principalmente do mundo corporativo, né, das empresas retomando e voltando a trabalhar, realmente se mostrou que empresas que já trabalhavam, de certa forma, com ESG e com métricas ESG, foram muito mais resilientes, então elas aguentaram muito mais aquele baque das portas fechadas né, a nível mundial. Mas agora, principalmente, a agenda ESG está ligado muito à questão das mudanças climáticas. Então, o Acordo das Nações Unidas, né, acredito que vocês já devem ter pelo menos ouvido falar por cima, né, a gente precisa limitar o aquecimento global em 1,5 graus por ano e realmente precisa fazer uma redução das emissões para atingir essa meta. Então, as metas que foram estabelecidas é que até 2030 nós precisamos reduzir as emissões de carbono equivalente, que são os gases de efeito estufa, em 45%, e até 2050 chegar a zero. Então, que são aquelas emissões net zero, que nós chamamos que é aquelas emissões líquidas zero. Então, realmente, hoje, a questão da pauta ESG, realmente existem muitas temáticas importantes que vêm e que voltam, mas a questão das mudanças climáticas, e nós estamos pensando a nível nacional, sentindo isso na pele, estão atrelados bem, que aqui seria bem voltado para o pilar E, para o pilar ambiental, que é justamente combater as mudanças climáticas e o aquecimento global. Vamos dizer assim, uma confusão que acontece bastante sempre quando a gente está falando de ESG, sustentabilidade corporativa, é a confusão. É a mesma coisa? Não é? Qual que é a diferença? Então, o que é ESG? O que é sustentabilidade? Sustentabilidade corporativa, então, a gente sempre fala em sustentabilidade, é a visão estratégica da empresa, trabalhando para ter um modelo de negócio viável, socialmente justo e ambientalmente responsável. Então, qual é que é a combinação de sustentabilidade corporativa? Nós temos abordagens qualitativas e quantitativas, então não é só são números, mas também são ações. Então, também a gente tem objetivos, tem metas. Então, a gente tem tanto ações e abordagens qualitativas quanto quantitativas. E a questão da sustentabilidade corporativa, ela é regulado principalmente internamente, então pela própria empresa, mas também quanto externamente, então principalmente com as partes interessadas externas. Já o ESG, ela não é uma visão, ela é uma ferramenta que mede e avalia o desempenho das empresas em relação aos critérios ambientais, sociais de governança. Então, ela é uma abordagem quantitativa. Então, sempre que a gente fala de ESG, a gente está falando de métricas, de medir o que essa empresa está fazendo, ou medir o rating dessa empresa. Então, de 0 a 100 em questões de sustentabilidade, qual que seria a pontuação dessa empresa. Então, meio que o ESG nada mais é do que como a gente viu lá no início, é o olhar financeiro das instituições financeiras, entende-se bancos, investidores, sobre como as empresas trabalham a daí sim a sua sustentabilidade corporativa. Então, pode existir ratings, né, cada ESG diversos, onde realmente tu vai aplicar esse questionário, por exemplo, e medir qual é que seria a pontuação numa empresa, né, de acordo com a visão ESG da minha instituição financeira. Então, realmente, sustentabilidade corporativa, vamos dizer assim, é o que a empresa está fazendo no dia a dia, então, de uma forma quantitativa e qualitativa, e o ESG são as métricas que são utilizadas como ferramentas para medir esse desempenho. Muito importante daqui também para frente nossa pauta é nós entendermos com questão do sustentabilidade corporativa e a questão das métricas ESG, também a questão da ressignificação do capitalismo. Então, né, durante a vida toda nós tivemos
E no mundo corporatismo, um capitalismo que a gente fala aqui, que é a visão do Friedman, né, que é um economista que ganhou o prêmio Nobel de Economia. Então, basicamente, né, resumindo bastante a ideia dele, então, ele pregava que o retorno para o acionista, então o lucro, ele tinha que ser o principal objetivo de uma companhia. Então, uma empresa existia para gerar lucro para os seus acionistas e, claro, alguns benefícios para os que estavam ao redor, aconteceria automaticamente, mas o principal e único, na verdade, o único objetivo de uma empresa era gerar lucro. Com a questão da sustentabilidade corporativa tomando forma, com a questão das métricas ESG entrando no mercado a partir de 2004, começou a tomar forma um outro capitalismo, que é chamado de capitalismo voltado para o stakeholder, que seriam as partes interessadas. O que é essa metodologia e esse ponto de vista? É a geração de valor para todas as partes interessadas da empresa e passar a ser a razão dela existir. Então, a gente não vai estar olhando só para o acionista, nós vamos estar olhando para todas as partes interessadas daquele negócio. E no próximo slide a gente vai estar detalhando bem, mas vocês vão ver que não é simplesmente o acionista, o dono, o diretor, o único interessado naquela empresa. Aqui eu trouxe uma citação do Larry Fink, então, que ele é o CEO da BlackRock, hoje é a maior gestora de ativos do mundo. Então, realmente 9 trilhões de dólares, isso aí representa alguns porcentagens ali, o PIB do Brasil. Então, realmente, ele que faz a administração e o Larry Fink, ele esteve sempre muito alinhado com as questões de métrica, da questão do capitalismo para os stakeholders, questão do SG. Agora ele já está mudando um pouco do discurso dele, vamos dizer assim, entre aspas, deixando de lado o SG e focando na questão de mudanças climáticas e transição energética, mas a questão de capitalismo de stakeholder sempre bateu forte. E é tradição anualmente, o Larry Fink escreve uma carta aberta para todas aquelas empresas onde a BlackRock tem o seu capital investido. Então, em uma dessas cartas, ele escreveu, né, que o capitalismo do stakeholder não é sobre política, então não é nenhuma agenda social, nenhuma agenda ideológica, é o capitalismo por si só. Então, ele é impulsionado pelas relações entre a empresa, os funcionários, os clientes, os fornecedores, as comunidades, onde os dois lados se beneficiam da empresa prosperando. Então, esse é o poder do capitalismo. Então, aqui eu já citei e dei exemplos do que são partes interessadas. Então, nessa visão, o capitalismo vem para não somente gerar lucro para a empresa, mas também, vamos dizer assim, gerar lucro e também trazer retorno para todas aquelas pessoas, grupos de pessoas, indivíduos que estão envolvidos nas atividades da empresa, direta ou indiretamente. Então, isso realmente é, vamos dizer, a remodelagem do capitalismo para aquelas empresas que trabalham, né, e seguem uma sustentabilidade corporativa e estão alinhadas a métricas ESG. Então, essas partes interessadas, como eu falei, né, demos os exemplos ali no último slide, quem que são? Então, são grupos que, de alguma forma, elas são impactadas por uma empresa ou pelas atividades da empresa. Então, nós temos divididos entre partes interessadas, stakeholders, né, internos e externos. Então, os internos seriam os acionistas, os colaboradores, diretores, gestores, os proprietários, sócios da empresa. Então, aqui a gente vê que não é simplesmente os acionistas que vão ter o retorno financeiro, em si, olhando para dentro da empresa todos aqueles grupos de colaboradores que estão envolvidos. E externamente, né, a gente tem principalmente a questão dos clientes, concorrentes, fornecedores, governo, imprensa, parceiros comerciais, comunidade, instituições financeiras, que também que seriam aqui os bancos. Então, realmente, a questão das partes interessadas, a gente consegue ver que amplia muito de não só o acionista, mas também existem vários grupos de pessoas, colaboradores, que estão envolvidos, que têm interesse nesse negócio prosperar, e, obviamente, a empresa precisa estar olhando para esses grupos também. O capitalismo para stakeholders, né, que digitei 2 vezes, mas vamos dizer assim, hoje ele tem uma cara, vamos dizer assim, em nível de mercado, nacionalmente e internacionalmente, que é um movimento que é chamado de capitalismo consciente, que é justamente o movimento global que ele iniciou lá nos Estados Unidos, então vamos dizer assim, lá no berço do capitalismo, e ele tem justamente o objetivo de levar a consciência para as lideranças das empresas que as práticas empresariais elas têm que ser levadas em consideração, seguindo, né, e buscar valor para gerar, ter interesse de todos os stakeholders.
Então, realmente, o capitalismo consciente hoje é o que realmente a gente seria, vamos dizer assim, a cara hoje do capitalismo para o stakeholder. Então, ele é um negócio consciente, que é, vamos dizer assim, a base do capitalismo consciente. Ele tem 4 pilares. O primeiro seria um propósito maior, que é a questão que justamente traz que fazer dinheiro, que seria a questão da parte econômica, ela é muito importante para a sobrevivência de uma empresa, mas vai muito além na questão do simplesmente o lucro. Então, é a questão de inspirar as pessoas, gerar confiança, engajamento, ter uma cultura forte. Então, o propósito maior é que a empresa trabalhar e visar ter o seu retorno positivo, além do lucro financeiro. O segundo pilar é justamente a questão da orientação para o stakeholder. Então, todas as empresas conscientes têm que ter um equilíbrio para justamente olhar para todas as suas partes interessadas de uma maneira igual. Então, realmente, para gerar valor para todas as suas partes interessadas de uma maneira igual, principalmente para os colaboradores, os clientes, que são, vamos dizer assim, normalmente são os principais stakeholders citados em inúmeras empresas e através dos relatórios de sustentabilidade. Parcerias fortes, impacto positivo na comunidade. Então, todas as atividades, quando realmente está pensando numa empresa corporativa, no mundo corporativo tem 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, todas as ações da empresa têm que ser sempre orientada para realmente mas como se vai impactar os meus stakeholders de uma maneira positiva ou negativa? Então, realmente, essa tem que ser sempre a pergunta que tem que ser feita em qualquer movimento da empresa. Liderança consciente. Então, eu sempre falo, né, na palestras, workshops, que a questão da sustentabilidade, o ESG, ela funciona como, vamos dizer assim, uma cachoeira, né? Então, ela é uma pirâmide, então ela tem que vir para funcionar, para dar certo, ela tem que vir de cima para baixo. Senão é algo que a gente pensa, porque a gente, da parte do engajamento e da cultura que a gente vai ver na sequência, ela não funciona. Então, a gente precisa ter uma liderança consciente, não só o CEO, mas também todas as lideranças da empresa, desde os diretores, supervisores, coordenadores, eles têm que levar essa ideia adiante, comprar a ideia e engajar as equipes. Então, de trabalhar o propósito, que a empresa trabalhar para os seus stakeholders, inspirar as pessoas. Então, o papel do líder não é somente dizer o que cada um precisa fazer, então, de certa forma, tem que estar inspirando as pessoas que têm relacionamento contigo no dia a dia e estar liderando, principalmente, nesse caso aqui, os funcionários, né, como parte interessada mais vinculada, a realmente estar trabalhando para um capitalismo consciente. E, por fim, a cultura. Então, se realmente tu tem uma liderança engajada e que está inspirando pessoas, é a questão de o próximo passo tu estar engajando e inspirando 100% dos teus colaboradores. Então, a cultura é algo que realmente se trabalha no dia a dia, não é algo que se faz do dia para a noite. Normalmente são anos martelando e trabalhando uma ideia até que seja uma cultura, porque cultura dentro de uma empresa nada mais é do que algo que se passa normal. Então, mas quando tu tem uma mudança que é instaurar uma sustentabilidade, métricas ESG da empresa, é algo novo. Mas a partir do momento que tu passa 1, 2, 5, 10, 15 anos trabalhando essas ações, vai passar a ser algo normal. Então, a questão da cultura, justamente, ela é fundamentada nesses valores e propósitos do capitalismo consciente e tem que ser trabalhada e martelada no dia a dia. Entrando na temática agora, pessoal, da responsabilidade social. Qual que é o conceito de responsabilidade social de uma empresa? Então, nada mais é do que um compromisso voluntário das empresas em adotar práticas éticas, transparentes e seguras que beneficiam não só os acionistas, mas também todas as partes interessadas. Então, de novo, surgindo a questão dos stakeholders. Então, a nossa responsabilidade social, ela é justamente, né, é algo voluntário que empresas optam, né, se querem trabalhar com esse viés ou não. E aqui, né, o resume em ética, transparência e segurança. E, obviamente, com todas as ações voltadas para as partes interessadas. Quais os benefícios de responsabilidade social? Então, quando uma empresa opta em trabalhar isso internamente e externamente, primeiramente, atrai mais investidores. Então, questão de responsabilidade social, ações são vistas com muito bons olhos por investidores, né, tanto bancos quanto a BlackRock, por exemplo. Melhora a reputação, então, obviamente, principalmente pensando hoje em clientes, né, que a gente chama de B2C, então, empresas que atendem diretamente o consumidor lá no final, que não vendem para outras empresas. Então, os clientes, né, estão cada vez mais interessados no que aquela empresa faz
né, na parte social, na parte ambiental. Então, realmente, a questão de melhorar a reputação da empresa sempre vai impactar positivamente. Melhora a satisfação dos teus clientes. Então, como eu falei, além deles olharem também, normalmente a gente tem muitas pesquisas que a gente chama de NPC, então, que normalmente quando tu compra alguma coisa online, tu vai lá responder uma perguntinha. Então, empresas que têm uma responsabilidade social atrelada ao seu produto e também divulgam isso, trabalham com produtos com uma pegada social e ambiental responsável, têm pontuações melhores. Aumenta a sua credibilidade no mercado, que é a questão de resiliência. Então, realmente, além de ter mostrar que tu tem várias ações que tu não está pensando somente na questão do lucro, também tu consegue, de certa forma, mostrar que a empresa vai ser uma empresa resiliente em casos de questões como, por exemplo, o Covid-19, porque justamente tu está levando a questão da responsabilidade social e está olhando para todos os pilares daquilo que vai ser importante. E aumenta o engajamento dos funcionários. A partir do momento que o teu funcionário, o teu colaborador está ali, está vendo que a tua empresa não está trabalhando simplesmente para ele trabalhar e te entregar dinheiro, trabalhar e te entregar dinheiro. Está realmente querendo trazer e levar esse retorno para as outras partes interessadas através de investimentos, né, na comunidade local, por exemplo, que a gente vai ver alguns cases. Então, isso também aumenta, né, e realmente ajuda a diminuir bastante, que a gente tem visto hoje, principalmente com a nova geração, que é a alta rotatividade de funcionários, de colaboradores. Né? Normalmente, geração Z hoje tem uma média muito baixa de estadia no emprego, então ela tem rodado muito até realmente, assim, entre aspas, achar o seu lugar. Então, aumenta o engajamento dos funcionários das empresas que trabalham a responsabilidade social e, de certa forma, conseguem, assim, né, chamar a atenção, principalmente da nova geração. A gente consegue trazer 3 definições diferentes, vamos dizer assim, 3 viés diferentes da responsabilidade social. Então, a gente consegue classificar basicamente responsabilidade social corporativa, responsabilidade social ambiental e responsabilidade social empresarial. Então, essas, vamos dizer assim, seriam os 3 pilares da responsabilidade social dentro de uma empresa. Aqui eu trouxe uma definição de cada uma das 3. Então, a primeira que seria a responsabilidade social corporativa, e o nosso foco hoje é basicamente o foco no público interno e tem a ver com o compromisso que a empresa assume com a sociedade por meio das suas ações e através da sua postura ética e responsável. Também temos a postura social ambiental, que é atrelada a todas as políticas de sustentabilidade de meio ambiente que são criadas para respeitar o meio ambiente. Também, por exemplo, produção mais limpa, manejo adequado de resíduos, uso dos recursos naturais de uma forma racional. E, por fim, a responsabilidade social empresarial, que é a questão de prezar que a empresa continue sendo lucrativa, que ela obedeça à lei, então que tenha essa responsabilidade legal, e que, obviamente, cumpra com todas as responsabilidades éticas, além das responsabilidades filantrópicas, que seriam questões de doações. Então, a gente consegue ter, né, e dividir a responsabilidade social em 3 categorias. Qual que é a diferença dessa responsabilidade social? E aqui eu trouxe, né, dividido ali nos 3 pilares, com o SG. Então, a responsabilidade social, ela é focada primeiro num compromisso voluntário e realmente voltado bem para o social e englobando também aspectos éticos, ambientais e sociais. Então, vamos dizer assim, que é meio que um mix de tudo que o SG, de uma certa forma, prega, mas de uma forma voluntária e pegando alguns pontos específicos. O que é o SG comparado com a responsabilidade social? Ela é uma abordagem bem mais estruturada, então a gente tem os 3 pilares bem definidos, então um não é abordado dentro do outro. É uma forma mensurável, como a gente viu no início da nossa apresentação, a gente trabalha sempre de uma maneira quantitativa, então realmente são números e realmente facilita para a questão de mensuração, para a gente ver, vamos dizer assim, dizer se a empresa tem um rating SG alto ou não, e trabalha com KPIs, que seriam os indicadores de desempenho, para cada um dos 3 pilares, então ambiental, social e governança. Então, responsabilidade social, às vezes, é muita questão, por ser voluntário, são ações esporádicas que acontecem de vez em quando, e a partir do momento que tu está, né, engajado em sustentabilidade corporativa e realmente está trabalhando métricas ESG, tu precisa obrigatoriamente ter objetivos, metas, indicadores de desempenho para fazer esse monitoramento ao longo dos anos. Ambas, então, estão centradas para promover uma relação positiva entre a empresa e a sociedade e estão beneficiando todas as partes interessadas. Então, realmente, de uma certa forma, as duas abordagens são positivas,
Mas a questão do ESG hoje a gente consegue ver como uma maneira mais estruturada e mensurável e, de certa forma, também no meu ponto de vista, vai trazer muito mais valor, tanto para a empresa quanto para suas partes interessadas. Qual é que é o contexto da responsabilidade social no ESG, então? Obviamente, a responsabilidade social não é algo que nós conseguimos e vamos deixar de lado, mas a gente consegue englobar ela dentro do próprio ESG. Então, se a gente for olhar a responsabilidade social, nós conseguimos encaixar muito bem no pilar social, pensando nas práticas empresariais e as métricas que podem ser seguidas e medidas. Então, a gente consegue medir os impactos da atividade de uma empresa, principalmente nas pessoas e na comunidade que estão envolvidas ali diretamente. Então, sempre quando a gente estiver falando agora de responsabilidades incluída na questão da temática do ESG, vai estar sempre dentro do pilar social. Entre muitos exemplos que a gente vai ver aqui, são temas que são abordados, né, em estratégias de sustentabilidade ESG corporativa das empresas, que variam muito, né, de acordo com algo que a gente chama de materialidade, que realmente cada empresa aborda alguns pontos específicos, mas de uma maneira geral ali tudo que é abordado questão de responsabilidade social entra na importância, né, entra no S, né, seria do social do ESG, que é justamente a questão de qual que é a importância do S, do ESG. Então a gente tem visto muito, como eu falei, a questão das mudanças climáticas. Hoje é a principal pauta que nós temos, né, todo dia, né, lendo artigos, jornais, através de reportagem. Mas hoje a questão do social ela é muito importante, porque principalmente eu deixei aqui mais trazer um pensamento mais a nível nacional. A gente tem sérios problemas sociais e a partir do momento que uma empresa que ela está engajada, que ela quer fazer a diferença na questão social, se ela trabalhar com a, né, e ter a questão do capitalismo do stakeholder, então do capitalismo conscientemente, no final, né, sem escapatória, ela vai melhorar a relação com os seus stakeholders e as questões sociais elas são não tem como tu não impactar questões sociais trabalhando, né, e seguindo o capitalismo do stakeholder, que seria o capitalismo consciente. Qual que é a importância, então? Trouxe aqui também de uma maneira, né, resumida, né, 3 âmbitos diferentes. Questão de manter um bom ambiente de trabalho com diversidade, remuneração justa, investindo no desenvolvimento e a dignidade dos teus colaboradores. Então, é algo que realmente a gente impacta muito essa questão do ESG, trabalhar a questão social dentro da empresa. Também de colocar o cliente no centro das decisões, então, questão de produto e serviço, sempre pesar e entregar a melhor qualidade, sempre inovando. Tu vai ter sempre uma demanda maior e uma demanda mais resiliente. Então, realmente, como eu falei, hoje, principalmente as novas gerações estão sempre, não é simplesmente eu quero comprar aquela marca. Eu vou lá, né, vou olhar a marca, vou olhar, pegar meu celular, vou pesquisar o que aquela empresa faz, né, de atividades de responsabilidade social. O que ela trabalha hoje na questão de ela tem algum produto sustentável, alguma linha eco? Essa empresa está envolvida em algum escândalo? Então isso realmente muitas pessoas hoje antes de comprar pensando no mais ali o tênis, a roupa, o calçado, então enfim tudo que a gente consegue comprar numa loja realmente não é simplesmente olhar essa marca famosa vou comprar ela independente do preço. Não, então muitas empresas, pessoas estão olhando, né, e fazendo essa análise antes de comprar. E a questão, por fim, né, num outro ambiente, é a questão do investimento na comunidade local que a empresa está inserida. Então, não basta simplesmente tu estar lá fisicamente e realmente tu estar ali dando empregos para pessoas que muitas com certeza moram na comunidade local, mas nos outros quesitos tu manter uma inércia. Então, realmente a empresa também precisa estar envolvido na comunidade local com eventos, com promoções, com realmente, principalmente questão de educação para a comunidade local, né, não consegue contratar 100% dos colaboradores, mas tu consegue, por exemplo, fornecer curso para crianças com menos de 12 anos, ou até mesmo curso para pessoas com mais de 60 anos. Então, realmente são ações que realmente empresas conseguem desenvolver e realmente impactar diretamente a comunidade sem necessariamente através do emprego. Aqui eu trouxe alguns aspectos da responsabilidade social que nós temos visto muito na questão do ESG, então realmente são temáticas que têm surgindo cada vez mais em inúmeras empresas de diversos portes, de diversos segmentos. A primeira dela, a questão de condições de trabalho justas.
que é basicamente garantir que os trabalhadores eles tenham as condições de trabalho adequadas, questão de segurança do trabalho, bem-estar, questão de liberdade, principalmente questão de liberdade de associação aos sindicatos, por exemplo, e também de ter os seus direitos trabalhistas respeitados, que a gente sabe que isso talvez deveria ser algo assim por comum, mas a gente sabe que realmente acontece. Fundo de garantia, FGTS, que realmente o colaborador ali, tu não sabe se estão te depositando ou não, pelo menos a grande maioria não sabe nem como tu controlar para baixar um aplicativo e ver se o teu patrão está depositando. Então, realmente, a questão de condições de trabalho decentes e justas é algo que realmente tem tido sendo abordado todas as pautas da ESG e questão de sustentabilidade corporativa de diversas empresas. Também questão de normas internacionais de trabalho, principalmente que combatem, né, o trabalho infantil e análogo escravo, que a gente vai ver na sequência, mas também aqui a Organização do Internacional do Trabalho, que é a OIT, também normalmente em ratings ESG, são muito levadas em consideração. O outro aspecto é a questão de diversidade, equidade e inclusão. Então, realmente, empresas têm trabalhado para promover diversidade no local de trabalho e garantir que todos tenham a oportunidade, independente do gênero, raça, orientação sexual, deficiência, outro fator, por exemplo, da comunidade que esse colaborador mora, ou, né, do parentesco desse colaborador. Então, realmente, a questão de trabalhar a diversidade corporativa de uma maneira geral tem sido, né, realmente muito relevante e estado muito em alta em relatório de sustentabilidade, que é algo que a gente vai estar vendo na sequência também através de uma metodologia chamada GRI. E também a inclusão, né, que a gente fala em inclusão, né, o exemplo mais clássico que nós temos hoje é, por exemplo, a inclusão dos PCDs, né, tem sido normalmente uma prioridade para que todos os colaboradores, de certa forma, se sintam valorizados e respeitados, que normalmente um PCD, normalmente, principalmente que tem uma deficiência física ou até mesmo mental, normalmente é um trabalho mais simples, né? Organizar folhas, talvez no máximo ali, né, varrer, né, ou ficar ali entregando alguma coisa, ou trabalha no almoxarifado. Normalmente são trabalhos simples, mas que realmente são trabalhos que precisam ser realizados, então esses colaboradores também precisam ser respeitados e valorizados. Direitos humanos, então, que realmente as empresas têm trabalhado, que realmente seria algo básico, mas que temos visto bastante, né, situações que realmente não é isso que acontece, que é tanto as operações diretas da empresa quanto suas indiretas, que seriam os seus terceirizados, tem que respeitar a questão de não utilizar trabalho infantil, forçado ou análogo escravo. Então, recentemente, nós tivemos um exemplo, por exemplo, ali das vinícolas aqui da Serra Gaúcha, então, que, né, muitos, né, colaboradores de uma empresa terceirizada, prestava serviço para essas vinícolas, estavam, né, com trabalhadores ali em situações de análoga escravidão, né, com péssimas condições de dormitórios, de higiene, não recebendo o dinheiro que era repassado pelas próprias vinícolas, né, diretamente pelos colaboradores. Então, ali, vamos dizer assim, o proprietário dessa empresa terceira ficava ali com 80% do valor e o resto só que ele repassava. Então, a questão dos direitos humanos está bem atrelada à questão do trabalho e análise de escravo, que realmente cada vez mais a gente tem visto isso. Principalmente a questão do Brasil, hoje a gente também está tendo uma mão de obra de imigrantes cada vez mais alta. Então, né, a questão venezuelanos, por exemplo, estão ingressando cada vez mais no mercado. Então, muitas, principalmente pensando em interiores, né, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo o próprio Rio Grande do Sul, são constatados, né, venezuelanos e outros imigrantes trabalhando em situações análogas à escravidão. Outro aspecto, impacto na comunidade local. Então, como eu falei, não basta simplesmente a empresa estar alocada ali, né, fornecendo emprego, mas nas outras formas, de certa forma, ficar numa inércia e fechar os olhos. Então, realmente precisa ter uma participação da organização nas comunidades onde está ao seu redor. Então, investimento em programa de desenvolvimento comunitário, foi o exemplo dos cursos, né, de educação, como eu falei, mas também saúde e até a própria infraestrutura do local. Né, alguns exemplos que eu tenho visto bastante que muitas empresas, principalmente aquelas de maior porte, com maior quantidade de colaboradores, né, conseguem criar grupos de voluntários, que um exemplo disso é a questão de, vamos revitalizar uma praça aqui do nosso bairro, né, a nossa empresa está aqui, está o bairro ali largado, a prefeitura não está conseguindo atender, então a empresa consegue fornecer, né, um dinheiro, até mesmo a mão de obra, vai lá e faz uma revitalização completa ou parcial, dependendo do tamanho do parque, ou numa escola municipal que esteja alocada ali.
Então, o envolvimento da empresa, né, com a comunidade local realmente é algo que tem sido, né, muito implementado e olhado para o pilar social. E por fim, né, eu trouxe um exemplo aqui que realmente é uma temática que também, né, nos últimos 3, 4 anos tem tido muita relevância no mercado, que é a questão da segurança e privacidade de dados. Então, principalmente nessa questão do mundo da tecnologia, que tudo realmente é feito através do telefone. Então, as empresas e compras online também, né, muito também pós-Covid-19. Então, as empresas elas precisam garantir que os dados que elas têm ali, tanto dos colaboradores quanto dos clientes, realmente que esses dados eles não vão, de certa forma, vazar ou cair em mãos de errados. Então, a questão de segurança e privacidade de dados é uma temática muito importante. Hoje, no Brasil, nós temos, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente para prevenir isso. Então, acho que a grande maioria das empresas não está 100% adequada quanto à questão da lei geral, mas realmente questões básicas, né? O contrato do trabalhador tem que estar lá, né, artigo e cláusulas realmente quanto à questão de privacidade de dados, que antes não existia, questão de sites de e-commerce, né, política de cookies, política de privacidade, itens básicos, mas também muitas empresas deixavam né, realmente pecavam nesse aspecto. Então, 2 anos atrás, né, nós tivemos exemplo, por exemplo, os dados da Renner, que eles foram sequestrados e que realmente através de alguns hackers conseguiram invadir o sistema, sequestrar os dados de todos os colaboradores e depois conseguiram, né, queriam pedir fiança. Então, a questão de privacidade de dados também entra muito nessa questão de realmente tem pessoas de má fé que vão estar lá tentando entrar no teu sistema para estar, de certa forma, não é nem divulgar de graça, mas sequestrar os dados e depois estar cobrando, né, valores exorbitantes para te devolver. Para também dar corpo a tudo isso, pessoal, né, eu queria mostrar para vocês algumas estruturas, tanto nacionais e internacionais, que estão ligadas ao ESG, então, que estão no dia a dia e que, de certa forma, faz essa questão da sustentabilidade corporativa, da ESG, terem sentido. Né? Então, o primeiro nós já vimos que é o do capitalismo consciente. O segundo, mas eu acredito que o mais importante e mais difundido são os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, nada mais é, né? Os ODS são um apelo global, né, a nível mundial, então, para empresas, pessoas, governos, para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, proteger o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar da paz e da prosperidade. Então, existem 17 ODS ao total, então que a gente consegue ver aqui que muitos entram dentro do pilar social. Então, educação, pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero. Então, realmente, se eu for ver, acho que a grande maioria entra do pilar social. Mas realmente são objetivos, então, que foram realmente agrupados, que através desses objetivos, as empresas, pessoas e governos precisam estar criando as suas ações para estar trabalhando, que existe algo que nós chamamos de Agenda 2030, né, ou Agenda 2030, que talvez vocês devem ter ouvido falar, que cada objetivo desse aqui, existem várias metas que precisam ser cumpridas, que o prazo final é até 2030. Então, realmente lá no site da ONU vocês conseguem entrar, clicar, ver quais são os objetivos, quais as metas, qual é o status dessas metas, né? A gente consegue ver especificamente no Brasil. Então, realmente é algo que tem guiado muitas empresas, é realmente elencar os objetivos de sustentabilidade da empresa com os ODS que, de fato, estão mais alinhados e que aquelas ações vão estar atreladas diretamente com o cumprimento desses ODS. Então, nós temos essa agenda 2030, sempre quando vocês ouvirem falar, está relacionado diretamente com os ODS. O Pacto Global, então, que também é um movimento internacional, nós temos, vamos dizer assim, um escritório aqui, que seria a Rede Brasil. E o Pacto Global, diferente dos ODS, é algo, né, um apelo para as empresas, então é algo realmente voltado para o mundo corporativo, onde as empresas precisam, de fato, alinhar toda a sua estratégia e as operações com os 10 princípios do Pacto Global, que estão divididos em 4 temáticas, estão direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e desenvolver ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. Então, realmente,
Qualquer empresa pode, vamos dizer assim, se filiar ao Pacto Global, né, mais especificamente na Rede Brasil, pensando nas empresas nacionais. Então, tu pode ir lá, entrar em contato e falar, não, realmente eu quero seguir né, e estar trabalhando, então as ações da minha empresa vão ser para estar, de certa forma, atingindo também os objetivos do Pacto Global. A partir do momento que tua empresa, vamos dizer assim, assina o termo de compromisso e integra e entra para o time do Pacto Global, além de assumir, né, em cumprir todos esses 10 compromissos que estão elencados aqui, eles também automaticamente vão estar dizendo e assumindo compromisso de trabalhar para atingir as metas e os objetivos lá da ONU. O GRI, como eu falei, é algo que uma metodologia hoje é amplamente difundida para fazer divulgação de reportes de sustentabilidade, que seriam relatórios de sustentabilidade. Então, uma normalização ela é independente, então trabalha basicamente através de ajuda de empresas, de governos, que realmente o GRI veio para, de certa forma, dar um corpo, uma metodologia para relatos de sustentabilidade, porque antes muitas empresas estavam começando a fazer e faziam seus relatos de sustentabilidade, mas cada uma fazia do seu jeito, então era muito difícil de comparar, né, o que cada empresa estava fazendo. Então, as diretrizes, né, que foram criadas pelo GRI, justamente é uma padronização, onde empresas que seguem essa padronização e respondem, né, vamos dizer assim, fazem o seu relatório de sustentabilidade de acordo com o GRI, elas se tornam, de certa forma, amplamente difundida, porque é uma metodologia internacional, e tu consegue comparar. Então, eu tenho uma empresa de calçados aqui no Rio Grande do Sul, eu consigo comparar com uma empresa de calçados lá da Itália, que também fez o relatório de sustentabilidade seguindo a metodologia GRI. Então, porque realmente está seguindo uma mesma norma, então eu consigo ver o que essa empresa faz, o que ela está trabalhando no pilar social, o que ela trabalha no pilar ambiental. Então, realmente, o GRI veio para também, de certa forma, dar corpo, né, e dar uma estrutura para os relatórios de sustentabilidade, que, como eu falei, né, tudo que a empresa faz, né, de questão de sustentabilidade corporativa, elas são avaliadas através das métricas ESG, e uma das questões das métricas ESG, principalmente, é ver se a empresa tem um relatório de sustentabilidade seguindo a metodologia internacional, e se sim, né, muitas informações conseguem ser extraídas do próprio relatório. O ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, então realmente é um índice dentro da Bolsa de Valores do Brasil, onde basicamente reflete o desempenho médio das cotações de um ativo de uma empresa que está dentro dessa Bolsa de Valores. Então, é justamente para apoiar aqueles investidores que querem colocar os seus recursos numa empresa que trabalha a questão da sustentabilidade corporativa. Então, só consegue participar do ISE empresas que têm um alto rating ESG, de acordo com a B3. Então, realmente, as empresas são avaliadas e, de acordo com, né, vamos dizer assim, a nota ou a porcentagem do rating deles, eles podem integrar ou não o ISE. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de 2023 de quais empresas que estavam dentro do ISE. Então, desse grupo de empresas, a gente sabe que todas elas têm um alto índice ESG, então um alto rating ESG. Então, empresas que querem, né, investidores que querem colocar o seu dinheiro em empresas que trabalham, né, e batem forte nessa temática, vamos dizer que assim o ISE serve como um filtro. Então, aqui, né, localmente, acredito que nós temos aqui a Arezzo, então, é uma empresa ali com matriz, né, sede em Campo Bom, aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós grande maioria de empresas, né, nós temos aqui Natura, Santander, Banco do Brasil, o Azul, linhas aéreas. Então, empresas que a gente vê no dia a dia. Também Grandene, né, que é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, as lojas Renner, Itaú. Então, realmente são empresas que, de fato, né, levam a questão da sustentabilidade a sério, têm um alto índice ESG e conseguem, com isso, participar, né, desse índice, que realmente é um grupo bem seleto, se a gente for pensar na quantidade de empresas que existe hoje no Brasil, principalmente na Bolsa de Valores. Agora, pessoal, eu trouxe alguns cases, né, para realmente exemplificar tudo isso que eu falei e mostrar o que as empresas têm feito no dia a dia para alinhar suas estratégias, né, e também mostrar, né, o que as empresas têm fazendo para, de fato, alcançar os seus objetivos relacionados à sustentabilidade ESG. Eu peguei todas essas notícias da revista Exame, então eles têm um editorial lá só sobre ESG e sustentabilidade, e são notícias também dos últimos 60 dias, para vocês verem, né, o quão aquecido está esse mercado, então são todas notícias recentes.
vocês tiverem interesse, conseguem entrar lá e a gente lê com calma qualquer uma dessas notícias. A primeira delas, que é justamente a questão do Pacto Global da Rede Brasil. Então, cada vez mais tem empresas aderindo, então, realmente assinando e assumindo o compromisso de ir atrás, né, atingir os 10 objetivos do Pacto Global e também perseguir o atingimento dos ODS até 2030. Então, o Pacto Global, como eu falei, eles promovem eventos e ações, né, relacionadas às temáticas ali, então são mais de 60 projetos no Brasil hoje. Então, água e saneamento, alimentos, agricultura, energia e clima, direitos humanos, trabalho, anticorrupção, engajamento, comunicação. Então, os 60 projetos que eles têm hoje são justamente para atingir, né, um ou mais dessas temáticas, e cada vez mais empresas estão aderindo, de certa forma entrando para o time, né, que vai perseguir e dar corpo para o Pacto Global, que pensando no escritório do Brasil. Um exemplo, né, daí que realmente já atrelado, que uma das empresas que, né, entrou ali para o Pacto Global foi a Suzano, que eles lançaram uma iniciativa para a promoção dos direitos humanos na cadeia florestal, que também, né, entra a questão do trabalho análogo escravo, que realmente são, né, trabalhos que são realizados, né, numa distância muito grande, considerado, né, questão de regiões metropolitanas, onde consegue ter um certo controle. Então, justamente o projeto do Pacto Global com a Suzano é o foco da implementação para prevenir, identificar e mitigar os riscos da violação dos direitos humanos na cadeia florestal brasileira. Então, quando a gente está falando aqui, é a questão de prevenir o trabalho análogo à escravidão. O segundo case, a questão da Natura, também é uma empresa que também está no Easy, também, né, é uma das empresas do Pacto Global. Então, em um dos projetos deles, eles investiram 45 milhões em educação pública para formar mais jovens e consultoras, né, que são aquelas consultoras são né, normalmente mulheres com aquelas revistinhas que batem de porta em porta para vender o produto Natura. Então, eles têm uma marca própria para esse projeto, que é a Natura Crer para Ver, que trabalham com todos os projetos sociais, né, da Natura. Então, vamos dizer assim, todo o lucro proveniente dessa marca, ele é destinado, né, daí para justamente melhorar a educação básica do país de uma maneira geral. Então, aqui eles vendem alguns produtos, né, cosméticos, bolsas, garrafas e mochilas, e 100% do lucro eles conseguem destinar para melhorar, de uma certa forma, a educação básica do país a nível nacional. Então, não é um estado específico. Então, são 45 milhões, onde, vamos dizer assim, né, poderia a empresa estar muito, né, falar assim, isso aí é dever do Estado, mas não. A empresa está lá, criou um projeto e hoje está incentivando a educação básica, né, do país. Aqui um outro case da Natura, que aqui fala mais especificamente deles entrarem, né, no Pacto Global. Daí aqui é falando especificamente de um dos projetos, que é o Movimento do Salário Digno, que ele é promovido pelo Pacto Global, que é justamente engajar as empresas a discutir sobre o tema e garantir que mais empresas ainda promovam a questão da remuneração justa dos seus colaboradores. Então, a gente sabe que tem problemas, né, de controle de pagar no salário mínimo, ou até mesmo a questão de igualdade salarial. Então, a Natura, ela ingressou né, ela assinou o Pacto Global, mas as empresas não necessariamente precisam aderir a todos os projetos. Aqui eles estão, né, trabalhando nesse movimento ali, buscando, de certa forma, um salário digno. A PepsiCo, que também está no último grupo das empresas que aderiram ao Pacto Global, eles entraram no projeto para garantir a equidade racial e de gênero. Então, até agosto desse ano, né, 29% das posições de liderança da PepsiCo eram ocupadas por pessoas negras e 49% por mulheres. E eles têm como objetivo escalar a diversidade racial de 29% para 30% e aumentar de 49% para 50% até 2025. Né? A gente está vendo, é 1%, é pouca coisa, mas a gente está falando de uma empresa com mais de 100 mil colaboradores, né? Acredito que muito mais. Então, 1%, qual é que é a quantidade de colaboradores que a gente está falando? Então, a empresa, né, eles aderiram ao Pacto Global para justamente, né, catalisar e utilizar esse projeto que eles já tinham. Então, o Pacto Global vem basicamente para acelerar, para eles realmente teriam um ano, né, para aumentar em 1% ali e atingir as metas que foram estabelecidas.
Aqui falando um pouco do banco privado, então que também, né, a agenda ESG é muito forte na questão do, né, Santander, Banco do Brasil, Itaú, são, né, referências em questão de trabalhar a sustentabilidade corporativa. Então, o Santander tem um projeto para, através do imposto de renda, arrecadar dinheiro para programas sociais que são investidos. Então, realmente, pessoas físicas e jurídicas que querem direcionar no imposto de renda, né, para fundos municipais que podem ser utilizados tanto para a manutenção do direito da criança, quanto adolescente, quanto idosos. Então, aqui é um valor que foi coletado no último ano, eles querem manter esse valor, e eles conseguiram já, né, atingir 21 estados da federação com projetos destinados a esses grupos minoritários. Mover, aqui é uma empresa, aqui é mais ou menos daí não entra muito a questão do corporativo, mas também é um case muito legal, que é o movimento pela equidade racial, que eles abriram 18 mil bolsas de estudos que são voltados para pessoas negras, então cursos tanto de pós-graduação quanto cursos profissionalizantes para acelerar a carreira, né, de pretos ou pardos. Então, realmente foi algo, uma ação que também, obviamente, a empresa também trabalha com capital de outras empresas, mas o movimento específico, né, o Mover, que faz o gerenciamento dessas bolsas. Então, realmente, 18 mil pessoas vão estar sendo impactadas através desses cursos, né, tanto de profissionalizantes quanto de pós-graduação. Aqui, mais um case, questão de diversidade. Então, Conta Black lançou um instituto voltado para a educação financeira de profissionais negros. Então, o Conta Black é um hub financeiro que ele já tem essa temática, então essa pegada, né? O core business é justamente diversidade étnico-racial. E eles lançaram esse movimento que é o Black, que é justamente, né, focado para profissionais empreendedores negros para serem capacitados sobre, né, tanto a parte financeira quanto sobre a questão de economia, para ingressarem no mercado de trabalho e atuarem nesses ramos, que é o próprio core da empresa. Que Boticário, uma outra empresa do ramo de cosméticos, né, eles trabalham através dessa ação, que eles estão buscando estimular o trabalho, né, de influenciadoras com mais de 45 anos, e realmente através da campanha Seu Auge é Agora, ou Seu Auge é Hoje, desculpa, que vai unir os conteúdos sobre beleza e um combate ao etarismo, que é a questão de, né, a dificuldade de pessoas com maior idade de se voltar ou se inserir novamente ao mercado de trabalho. Então, realmente, essas ações vão ser voltadas diretamente ao uso do celular, então, principalmente a questão do TikTok vai ser muito utilizado, e essa ação está sendo utilizada principalmente para jogar os holofotes, essa questão, né, principalmente de, né, principalmente mulheres com mais de 45 anos que querem também estar ou entrando, voltando ou regressando no mercado de trabalho, até mesmo trabalhar com influenciadores. Então, o projeto tem essa temática muito importante. Também pensando em questão de faixa etárias, então, Plano Menina, que é um instituto, né, que eles têm um projeto que realmente trabalha há 9 anos para conectar meninas, então crianças, com o mercado de trabalho. Então, eles fazem esse ano a 9ª edição do trabalho, que é o festival que chama Plano Menino. Então, eles celebram a conquista das mulheres brasileiras e trabalham também na busca da equidade e inclusão econômica. Então, todo o projeto é voltado também em trabalhar e preparar jovens mulheres, né? Lá já é algo mais regional, né? Especificamente para o estado de São Paulo, cidade de São Paulo, na verdade. Então, é realmente, além de capacitação e evento e palestras que tem no dia, também o Instituto Menina, Plano Menina, trabalha para desenvolver e capacitar, né, mulheres ali com menos de 18 anos para estar ingressando no mercado de trabalho. Por fim, também trouxe aqui um exemplo da GUP, que é uma plataforma, né, de recrutamento e seleção de recursos humanos. Eles abriram vagas para capacitação na área de Customer Success, que é certificação exclusiva e inclusiva. Então, é um programa que é justamente inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, garantindo que eles tenham um desenvolvimento produtivo para ingressar. Então, realmente são cursos especificamente, exclusivamente, na verdade, para PCDs, que realmente, né, estão sendo preparados para ingressar no mercado de trabalho, ainda bem trabalhando em um setor específico, que seria o sucesso do cliente.
Pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês era isso, né? Então, primeiramente, de novo, né, agradecer a todos a presença e também a oportunidade de estar falando um pouco sobre a temática. E agora eu deixo espaço ali para dúvidas e considerações, para a gente consegue voltar aí andando nos slides sem problema nenhum. Antes de tudo, eu queria agradecer, Eduardo, pela participação, também pelas falas, considerações, os cases todos que tu trouxe. Eu acho que foram muito enriquecedores, né? Eu separei algumas dúvidas aqui previamente, né? Mas eu acredito que os colegas, né, possam ter mais dúvidas e, se quiserem contribuir também com alguma colocação, alguma contribuição, a professora também pode ficar à vontade, né? Só levantar a mão, né? E eu acho que a gente consegue construir isso de uma maneira conjunta bem legal, assim. Bom, por enquanto, né, se os colegas não têm alguma dúvida, assim, eu gostaria de perguntar, baseado na tua experiência profissional também, né, que eu estava dando uma olhada sobre, e tu comentaste, né, sobre a questão de trabalhar com consultorias, auditorias para a conquista das certificações por parte de empresas, né? Gostaria de saber como é que é a perspectiva que as empresas têm hoje, ou a impressão que tu tem sobre os motivos, né, que fazem elas irem atrás das certificações. Tu tinha comentado que no início o ESG tinha sido trabalhado principalmente a partir de uma perspectiva mais econômica, né? E também por isso ele tem essa perspectiva bem quantitativa, mas hoje parece que isso já está bem mais amadurecido, né? Conforme tu estava comentando. Tu percebe essa dinâmica ainda hoje dentro do mercado, ou como é que é? Sim, hoje, com certeza, as empresas estão cada vez olhando mais para o pilar social do ESG, que, na verdade, antes a gente via muito ações de sustentabilidade corporativas voltadas à questão do meio ambiente, né, que é a questão, Uhum, né, que normalmente é o que a gente, né, alguns treinamentos que a gente dá, falando daí um pouco mais especificamente sobre sustentabilidade, que tu fala de sustentabilidade no Brasil, as pessoas automaticamente remetem à questão de floresta, resíduo, água, lixo, então tudo relacionado ao pilar ambiental e desconsideram todas as outras questões, né, que são envolvidas ali na questão da sustentabilidade, entre elas a questão do social. Então, sim, em algumas empresas agora, né, até a questão de maturidade, muitas estão talvez com uma agenda ali, dão um exemplo, sei lá, a própria Natura, que eu acredito que é uma das referências no Brasil hoje, né, eles já deixaram a questão de só olhar para o ambiental há muito tempo, então a questão da pauta social está cada vez mais, né, tomando corpo e, de certa forma, tendo mais cases, justamente por através da maturidade das empresas. Então, elas também estão olhando e vendo que realmente é o que o ambiental é legal, talvez é o que, de certa forma, questão de produto, né? A gente está sempre falando em mata, né? Um produto com material reciclado, um produto, né, através né, de redes que foram colidadas no mar. Então, normalmente era a questão atrelada só ao produto, e o marketing da sustentabilidade era muito voltado para isso, mas o social hoje, por eu falei, esses cases que eu trouxe ali são de notícias dos últimos 60 dias. Tu ficar olhando lá, tu vai ter muitas outras coisas e realmente ver que, né, as principais empresas do Brasil hoje já estão olhando, né, atentamente para o pilar social e cada vez mais. Empresas que talvez, pensando até aqui a nível regional, que as empresas que eu também, a grande maioria das vezes eu trabalhava, mas que são empresas de grande porte também, elas já estão maduras, né, e começando, né, talvez não maduras o suficiente, mas maduras a ponto de já estar realmente considerando realmente, o social não é simplesmente a gente cumprir as leis trabalhistas, né? O que a gente vai fazer de fato para impactar e não só os nossos colaboradores, né? O que a gente está olhando, o que a gente está fazendo para a comunidade local, o que a gente está fazendo, entregando para os nossos clientes, né, além do produto. Então, acho que a questão do social no Brasil hoje está vindo muito com a maturidade que as empresas, né, naturalmente estão ganhando ao longo dos anos aí trabalhando essa temática. perfeito. Até aproveitando que você estava comentando disso agora, e já engatando numa próxima pergunta que eu tinha separado aqui, estava falando antes, né, sobre os benefícios de trabalhar com a responsabilidade social, e sobre como que
é interessante para as empresas a partir de uma perspectiva de trabalhar com diversos públicos e estratégias, né, com capitalismo consciente. E dentro da área de relações públicas, particularmente, a gente trabalha muito também com a ideia de públicos estratégicos, né, tanto como tu estava falando agora, com o público interno, né, quanto o público externo, a sociedade de uma maneira geral, assim como fornecedores, parceiros comerciais, o governo, imprensa, né? Então, é muito interessante fazer esse paralelo, assim, e olhar como que isso se aproxima bastante dessa área de comunicação, né? A dúvida é sobre como é que é a sensibilização, assim, das empresas, né? Se tu percebe que ela se dá por uma demanda do mercado, né? Uh, como tu estava comentando, que geralmente as pessoas realmente buscam por isso, né? Por empresas que têm essa responsabilidade, ou se você percebe que genuinamente elas têm esse interesse, né? E qual que é o papel também que nós, como comunicadores, né, em relações públicas, temos nessa hora de sensibilizar, né, as empresas em relação a essas demandas do mercado também. Sim. Normalmente as ações das empresas, obviamente, muitas, né, são, vamos dizer assim, né, são aquelas que estão à frente, né, que estão talvez um passo à frente dos seus concorrentes, mas muitas, né, a questão do SG, primeiro, né, o que está em alta no mercado, então a nível, né, nacional, até mesmo mundial. Segunda, a questão de ser compulsório ou não, então talvez o teu cliente está te exigindo que, né, tu tenha determinadas ações ou que tu tenha um controle né, determinado situações. E também a questão do que o teu concorrente direto está fazendo. Então, também é outro ponto. Então, normalmente essa questão fica, né? Sempre as empresas estão sempre monitorando, primeiro, né, o que está em alta no mercado, né? Que a gente fala que seria a mídia. Segundo, também o que teus clientes estão te exigindo que tu faça, né? E daí vale tanto para o ambiental, quanto para o social, quanto governança. E a questão que é realmente o teu concorrente direto, né? Tu tá sempre olhando ali para o muro do que tá do lado do muro no vizinho ali, que é o teu concorrente. Então, o que aqueles caras estão fazendo, o que eles estão divulgando no mercado, se eu quero, acho que vale a pena a gente fazer também. Então, questão da comunicação, acho que, né, como eu falei, para empresas, né, que seriam B2C, ali realmente é sempre estar trabalhando e vendo, né, quais são as tendências do mercado de um produto ou de serviço de uma maneira geral, para realmente tu estar, de fato, né, tá incorporando isso no que tu vai entregar. E também a questão de comunicação com qual parte interessada, né? Normalmente, como eu falei, normalmente a gente faz o que chama, né, que é uma não vai ter um grupo talvez tão grande de stakeholders, né? Talvez as empresas normalmente focam em trabalhar, né, em questão de, né, em comunicar com alguns grupos mais do que outros, e também o que a gente falando de temas materiais, né? Como eu falei, não tem como uma empresa, por exemplo, ter ações para atender os 17 objetivos lá da ONU. Então tem o que a gente chama de temas materiais, que é feita uma pesquisa com, normalmente, né, com todas as partes interessadas, é uma pesquisa online, onde é feita uma votação, então é público em geral, o que aquela empresa precisa levar em consideração. Então, quais são os temas importantes, né, que pode trazer tantos riscos quanto oportunidades para a minha organização. Também reduz ali, talvez, né, um pilar social, tu vai ter 3, 4 temas materiais, e através disso, sim, que as empresas guiam as suas ações. Então, realmente eu vejo isso também, a materialidade como fundamental, mas depois a questão de tendências do mercado, o que teu cliente está te exigindo e também o que teu concorrente direto está fazendo. Perfeito. Essa sua resposta, ela inclusive já tinha a ver com a próxima pergunta que eu ia fazer, né? E já respondi ela, que era mais sobre como se dá essa dinâmica processual realmente, né? Da construção desse trabalho. De como que, quando tu faz as tuas consultorias, né, e as auditorias, como é que se dá esse processo realmente e onde que a comunicação entra no meio, né? Porque tinha comentado ali sobre essa articulação, né, sobre as várias partes interessadas, mas também depois sobre a questão de divulgação das ações, né, tanto através dos relatórios de sustentabilidade, quanto através da divulgação de relação com a imprensa, né, com notícias, etc.
Na realidade, né, do trabalho em que você teve a oportunidade de contribuir, estar presente, né, tu percebia isso como sendo demandas do trabalho de consultoria, né, de assessoria que era dado, ou também era uma iniciativa da empresa, né, com profissionais dedicados para isso especificamente, ou como é que é essa dinâmica geralmente? Normalmente eu sempre, né, eu trabalhei ali, eu acho que na parte de consultoria ali, 90% do meu tema voltado a certificações, então era um objetivo que era ser cumprido. E poucas empresas hoje têm uma equipe de sustentabilidade ou um setor de sustentabilidade. Normalmente criado um comitê de sustentabilidade com colaboradores, né, de todos os setores que realmente de fato desenvolvem as ações, mas poucas empresas hoje, né, têm um setor estruturado para, né, para realmente vai ter um coordenador de sustentabilidade, um analista de sustentabilidade. Então isso é algo que, né, que pelo menos na gama de empresas ali que eu trabalhei é muito raro, assim, eu acho que menos de 5% de fato já tem colaboradores, né, específicos para essa temática. Então, normalmente, né, precisa ter como eu falei, um comitê multidisciplinar, tu vai pegar alguém do administrativo, do financeiro, do marketing, do industrial, de segurança do trabalho, enfim, todos que vão estar envolvidos no projeto especificamente, né, dando o exemplo da minha vivência, que é a questão da certificação, e desenvolver as atividades através disso. Então, o próprio relatório de sustentabilidade, como eu falei, que eu acredito que é o que mais ele tem relação ali com hoje, né, questão de divulgação, que realmente é feito, cada pessoa precisa contribuir, cada colaborador contribui com as informações que ela tem, né, e para a gente, de fato, juntar tudo que o GRI exige, porque o GRI basicamente existem, né, divide em dois, os indicadores que a gente chama são as perguntas, né, que precisam ser respondidas. Então, existem indicadores obrigatórios, que são obrigatórios para qualquer tipo de empresa, e aqueles indicadores que a gente chama que realmente são aqueles que vão variar de acordo com teus tópicos materiais. Como falei, através da tua pesquisa de materialidade, tu vai ter teus tópicos materiais, e através dos tópicos materiais, tu vai responder ou não alguns outros indicadores lá do GRI. Então, com base nisso é feito todo uma força-tarefa para criar esse GRI, e através, né, daí sim, depois do documento pronto, é feita uma minuta, é feita uma diagramação, né, e depois da diagramação, né, que normalmente fica ou um marketing externo ou um marketing interno, que daí sim vem a questão de divulgação. Como falei, é algo que, principalmente para clientes, né, se tu tá falando ali, porque é muita questão, né, tu quer mostrar para o que tu tá fazendo do teu público. Então, quando a gente está falando de normalmente clientes, investidores e bancos, né, hoje vamos dizer assim, seria meio que o foco principal dos relatórios de sustentabilidade. Entendi, muito obrigado, Eduardo. Da minha parte, por enquanto, era isso. Eu queria ver se a Prof. Poli tem mais alguma consideração a fazer. Boa noite, guris. Consideração em si, ou perguntas eu não tenho. Acho que o Eduardo foi muito feliz na apresentação, tanto quanto no conteúdo, quanto nos exemplos. Os exemplos me deixaram, assim, muito felizes. E a apresentação, enfim, né, a narrativa durante todo o processo da apresentação foi muito ao encontro do que a gente vislumbrou em responsabilidade social, e aí eu fiquei bem satisfeita com o nosso papel também, com a forma como a gente vislumbrou isso na academia e faz sentido com o que está sendo aplicado no mercado, principalmente com alguém com que olha, né, tem um olhar voltado para isso e faz disso o seu dia a dia também dentro da organização. O que eu queria, eu acho que ponto A que eu achei interessante ali, primeiro lá no início da colocação do Eduardo sobre a questão do capitalismo consciente, eu acho que, não sei se o Eduardo já viu, tem um videozinho chamado A Origem das Coisas, é um videozinho super simples assim, ele tá fazendo que sim. Eu passei na primeira aula para os alunos, Eduardo, de responsabilidade social para fazer esse ciclo mesmo, né, 360 desde do penso do produto até o descarte, e eu acho que isso fica muito claro nesse processo do final do vídeo, que fala mesmo sobre uma apropriação do capitalismo mais consciente, que é uma possibilidade, que é uma realidade, afinal de contas,
a forma do capitalismo como a gente tem hoje foi inventado, então por que que a gente não pode reinventar, né, o próprio capitalismo e a própria questão da produção e consumo e descarte de produtos, serviços, né? Então, acho que eu fiquei bastante feliz com isso, sim, onde também tem essa perspectiva de geração de valor para todos os stakeholders, e isso vai muito ao encontro da parte dos teus slides que falava sobre os benefícios, né, da responsabilidade social para a organização, onde pontuava, o benefício pode ser desde o fato da gente atrair mais investidores, melhorar a reputação. Então, se as pessoas enxergam valor, né, que é o que tem ali, e eu me lembro perfeitamente de uma das apresentações da aula que eu falei sobre o valor agregado que a marca traz, né? Que isso também tem a ver com a sua identidade, tem a ver com a sua responsabilidade social, porque esse valor agregado que a responsabilidade social promove e de uma forma consciente dessa responsabilidade social, muito dissociado do marketing social, que eu fiz questão de pontuar para os alunos, como a gente está na área da comunicação, de que responsabilidade social a gente não divulga, a gente sente, a gente pratica, né? São dentro das ações da organização. Claro que tem pessoas que lidam com monitoramento todo o tempo disso. Acho que o Eduardo foi muito feliz agora no final da apresentação para falar que existe sempre e na realidade dele existe uma equipe multidisciplinar de várias pessoas, de várias áreas, para pensar no coletivo. Responsabilidade social não se faz sozinho, não é uma pessoa só, é uma equipe, né? Uma série de implicações que existem. Então, acho que eu fiquei, assim, bastante contente com a forma como ele fez esse fechamento de ciclo para nós, né? De algo que a gente estava trabalhando na responsabilidade social. E eu só queria ouvir um pouquinho do Eduardo antes de ir para o próximo e último tópico meu sobre a questão das formas de indicadores de resultados da ESG, da responsabilidade social e da Agenda 30 barra, né, ODS, pela perspectiva do que ele tem visto no mercado. Eu apresentei para os alunos algumas práticas, né, de balanço social, por exemplo, que é uma das formas de indicadores, as certificações ou selos, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, eu acho que para nós, uma coisa que eu botei muita preocupação para os alunos era que a responsabilidade social ela precisa ter indicadores que fomentem, legitimem e demonstrem os resultados de fato da responsabilidade social, né? Então, queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, talvez. Uhum. Exato. A questão dos indicadores, né, os KPIs de desempenho, o que eu tenho visto muito hoje, até vou achar o slide aqui. Aqui. Hoje, muitas empresas, questão de métricas, né, eles estão bem voltados para a questão da diversidade. E quando a gente fala de diversidade, mais especificamente, principalmente para mulheres em cargos de liderança, para a questão de né, de também colaboradores, né, de não só pessoas negras, né, mas também de grupos considerados minoritários. Desculpa. Então, hoje, indicadores que nem que eu tenho visto e, né, que realmente muitas empresas falaram, está bem alinhado com o que a PepsiCo trouxe aqui. Então, realmente, de ter metas, né, de realmente, né, não simplesmente hoje tu tem a questão do balanço social, né, por exemplo, a questão da igualdade salarial que entrou a lei recentemente, que as empresas precisam divulgar ali o seu relatório, mostrando a igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, por exemplo. Então, realmente é algo que agora também tem a questão da legislação e com certeza ainda mais vai impulsionar essa questão, né, e essa temática de mulheres em cargos de liderança, né, num ambiente corporativo, mas realmente hoje é principal e a gente estava muito imerso, né, trabalhando muito com o mercado calçadista e existem muitas empresas que realmente, né, principalmente empresas familiares que realmente hoje, por exemplo, realmente a grande maioria das mulheres são, na verdade, das diretoras são mulheres. Então, realmente a gente tem visto isso, mas também tem alguns casos que é muito ao contrário, que são somente homens, né? Então, varia muito isso, mas a questão dos indicadores, né, voltados em quantas mulheres, não simplesmente tu ter mulher na empresa, mas pelo menos para os cargos de liderança, né, quantos já são ocupados por mulheres. Então, é algo que eu tenho visto muitas empresas trabalhar. E questão de grupos minoritários, daí sim entram, né, principalmente questão de pessoas com deficiência, pessoas com mais de 60 anos,
né, a questão também de pessoas, né, negras ou pardas, também realmente indicadores, né, tanto em cargo de liderança quanto dentro da empresa. Então, realmente está muito centrado na questão especificamente, né, direcionado para a diversidade e depois dentro de diversidade bem a questão de, né, grupos minoritários e mulheres em cargos de liderança. Não sei se Então, tinha uma segunda parte da pergunta, não. Agora eu não me lembro. sim, Era não, é isso. bom te ouvir. É bom te ouvir, porque eu trouxe, inclusive, alguns modelos de balanço social, né, que são utilizados no Brasil para trazer esses indicadores e eu sempre, né, comentei, olha, o balanço social não é para a gente falar o quanto a empresa é legal e o quanto é bonitinho. E nem a questão financeira, né? Ali não é um acerto de contas. Na verdade, é bem isso que tu trouxe. É para apontar a realidade da organização perante todos esses indicativos, né, da responsabilidade social. Então, desde a quantidade de funcionários até o recorte PCG, perdão, PCD, até a quantidade de negros que existem dentro da organização, quais são as pautas de diversidade que a organização absorve, quais são as pautas do etarismo ou da questão dos idosos, dependendo do recorte da organização, é trabalhado. Na universidade isso é importante, faz parte da nossa, é, enfim, nosso modus operandi, a questão do etarismo também, né? Não só a questão. É porque também é considerado, aspas, uma minoria, mas, né? A questão da quantidade de negros aí na universidade, quantidade de mulheres, a quantidade de mulheres em cargos de liderança, de negros em cargos de liderança, a questão salarial para nós é uma briga enorme. Eu até comentei em aula com os alunos e vou replicar aqui para ti que para nós a questão da equidade salarial entre negros e não, né, negros ou brancos é gritante. E isso se dá muito em questão da formação, né? E aí eu expliquei para os alunos que a questão do racismo estrutural vai desde essa questão, inclusive, de formação. Os não brancos não têm a possibilidade de chegar na universidade como acontece, né, na realidade dos brancos no Brasil. Eu comentei que menos de 12% da população tem educação superior no Brasil, e desses 12% a gente tem assim uma minoria esmagadora, né, de negros ou não brancos e que não conseguem chegar a cargos de liderança em determinados pontos porque eles não conseguem eh, ter, né, realmente uma formação maior. E isso se deve muito à questão da educação básica, né, de como que essas pessoas chegam na universidade. Eu comentei que não é só o fato de passar na universidade pública ou privada, porque hoje em dia as universidades privadas também, eh, hoje em dia não, né, já faz um tempo, na verdade, mas tomaram a frente muito de universidades privadas em função particular, públicas, em função de, primeiro, o aluno ter um início ao fim bem colocado e bem datado, né? As universidades públicas sofrem ainda muito com as questões das greves aqui no país, então, às vezes, uma formação que duraria 4 ou até 7 anos podem durar 12, em função aí de toda a logística e os encaminhamentos das universidades públicas. É, mas propiciou, né, o ProUni e outras frentes, propiciou que as pessoas pudessem chegar à educação formal, né? Só que o que acontece? Não adianta só tu chegar e conseguir ser um bolsista dentro de uma universidade particular. Tu tem que conseguir chegar nessa universidade, tu tem que prover alimentação, roupa, né? Se preocupar com a questão de passagem, de adquirir equipamentos específicos para poder participar das aulas, se no caso de online, se no caso de presencial também tem que ter equipamento para poder fazer o desempenho, né, melhor das atividades, materiais das mais diversas frentes e recursos, né? Que um aluno de graduação precisa ter durante a sua formação. Então, são tantas frentes, tantas preocupações financeiras, que às vezes fica inviável dessa população conseguir sair da universidade, né? Às vezes há entrantes, mas sair é ainda uma problemática. E muitas vezes conseguir terminar a educação básica para ir para a educação superior. E isso faz com que haja uma preocupação constante, nossa, por exemplo, de universidade, no balanço social, de ficar tentando ver formas de aumentar a quantidade, né, de negros que consigam
chegar em determinados planos de carreira para que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio. Mas ainda é muito difícil, é muito complicado, é uma cadeia de desdobramentos sociais aí seríssima, né, que eu comentei com os alunos, e aí eu tô trazendo para ti só para pontuar, para poder colaborar também com essa pauta que tu trouxeste. E eu acho que a questão de gênero está um pouquinho melhor, bem melhor, assim. Eu até mostrei o balanço social da universidade dos alunos, um específico lá, mas eu comentei que isso foi melhorando com os anos, a questão das mulheres em cargos de liderança, da questão salarial. Claro, como professor, não existe distinção, né? De salário entre os professores, mas às vezes, dependendo do cargo ali, né, de confiança, de liderança, hoje em dia já não tem mais e a quantidade de mulheres que chegou a cargo de liderança é muito forte. E isso numa realidade, na verdade, onde a gente tem uma, uma instituição jesuíta que é predominantemente masculina, né? Então isso foi assim algo muito bacana de ver. A gente tem, por exemplo, uma reitora agora na URGS também é algo bem forte, bem pontual, bem importante. E perceber aí, né, os espaços de conversação. Mas esses indicadores, eu acho que eles têm problemas sociais maiores implicados, né? O próprio PCD, as pessoas com deficiência, né, com necessidades especiais, com necessidades, perdão, não necessidades especiais, com necessidades, elas vêm também de uma cultura onde primeiro se escondia as pessoas que tinham algum tipo de necessidade, elas não circulavam, né, na comunidade de uma forma geral, como a gente tem hoje. As pessoas não chegavam muitas vezes no mercado de trabalho, não estudavam. Quantas pessoas que, sei lá, tinham síndrome de Down que não estudaram, e muitas delas tinham condições de estudar porque elas tinham capacidade intelectual para isso, né? E foram retiradas dessa oportunidade, e hoje a gente já tem outra realidade. Quantas pessoas cegas que não conseguiam colocação no mercado, enfim, é uma gama enorme, né, de recorte aí. E a gente está vendo que hoje as coisas estão melhorando, mas eu acho que ainda tem uma boa discussão aí pela frente. A gente mesmo, na nossa área, teve a primeira aluna com síndrome de Down formada aos 4, 5 anos atrás. E isso até hoje para ela é uma grande vitória, né? De entender que ela tem a capacidade intelectual para isso, sim. Afinal de contas, dentro, né, do síndrome de Down existem espectros de níveis, né, de quanto a pessoa tem ali algo que vá impactar ou não, né, nas suas questões intelectuais aí de entendimento. Mas, como tu pontuou na tua apresentação, ainda é um pouco complicado, porque às vezes atuam em cargos menores, ou só de atendimento, uma linha de frente ali, sem grandes responsabilidades, né? Ahm, e, e talvez isso também vá aos poucos evoluindo. Mas é o que eu falei para os alunos, a responsabilidade social ela veio não só para regular as instituições, e que é uma necessidade porque tu tem que passar um pouco uma régua, né? Antes não se tinha nenhuma, então tu tem que passar um pouco a régua para ter um mínimo, né, de igualdade, mas ela vem muito para, eu acho que alfinetar, digamos assim, né, a sociedade como um todo, para que a gente possa perceber as transformações que são necessárias, porque dentro de uma instituição, eu enxergo que é um microcosmo, praticamente, da comunidade, onde isso depois vai se reverberando, principalmente a questão da responsabilidade social. Eu falo muito para os alunos. O que a organização ela traz como cultura, né, dentro do seu espaço, vai acabar replicando para muitas outras pessoas, porque aquele colaborador que trabalha naquela instituição, na verdade, tem família, e a família dele é impactada, muitas vezes diretamente, né? Principalmente eu falei quanto a questão da ESG, quando se pensa em governança organizacional, tem que se pensar também que quando você está com um colaborador dentro da tua instituição, tu não está com uma pessoa, tu está com uma família inteira, né? Porque é o cara que está ali, é a esposa, são os filhos, né? Aquela pessoa, ela
ela é um pai de família que se desdobra e o seu desdobrar, né, daquele trabalho impacta, às vezes, 3, 4, 5 pessoas que são ajudadas pelo salário daquele indivíduo ali. Então, na hora de tu dispensar um colaborador, tu tem que pensar. Inclusive nisso é muito sério, assim, né? Existe muito esse pensamento hoje em dia, ainda bem, né? Eu espero que em muitas empresas que isso seja extremamente sério mesmo, porque eu vejo em alguns lugares, como a gente professor, a gente também acaba trabalhando e conhecendo muitas pessoas e tendo acesso a muitas realidades, mas eu vejo muito assim, né, que graças a Deus as pessoas pensam muito isso assim, eu vou ter que desligar alguém, né, por N fatores que às vezes fogem das questões lógicas de uma organização, nem sempre é porque aquela pessoa não tá performando bem, né? Não está desempenhando bem seu trabalho. Mas por questões de recolocação, de mercado, né? Enfim, N fatores aí da instituição que às vezes a gente que está na ponta, né? O colaborador acaba sofrendo por, às vezes, algo que é maior do que ele. E, e é muito colocado em roda, né? Quem a gente vai priorizar nesse momento e quem a gente vai ter que desligar. E entendendo que esse desligamento às vezes não tem a ver com aquele indivíduo apenas sendo ele, porque ele é ruim e ele vai se sentir mal, não. Às vezes não é porque ele era ruim, mas porque ele está dentro de um recorte que socialmente a falta de salário dele seja menos impactante do que uma mãe de família, né? Ou de um pai de família, ou de alguém que se sabe ali a importância daquele indivíduo. E também respeitando, né, as porcentagens. PCD, por exemplo, hoje em dia tem vagas específicas, por quê? Porque existe um número mínimo de pessoas dentro das instituições, dependendo do tamanho delas, e que tem que ser ocupada por pessoas desse recorte social. E a gente simplesmente não pode pegar e dizer, agora eu vou mandar a Poli embora, né? Porque a Poli lá, ela é PCD. E aí eu vou começar a desfalcar, né, a quantidade de pessoas PCDs que eu tenho, né? Eu tenho que pensar em todas essas lógicas aí. Então, é uma complexidade, eu acho que muito interessante também para os alunos enxergarem que uma organização, ela de fato é uma unidade viva, né? E uma unidade viva com muitas potencialidades, muitas responsabilidades, mas também, assim, muitas reflexões, né? E é como eu digo, é como se fosse um microcosmos de uma comunidade, de uma sociedade. Porque ali tu vê diferentes frentes que às vezes a gente nem pensa, mas hoje em dia os gestores, eles estão dentro de um prisma que um gestor, ele não é o gestor dos anos 90, que não é o gestor dos anos 70, que não é dos anos 2010. Agora a gente está em 2024 e o gestor ele precisa ter competências específicas para entender as pessoas que ele está gerenciando de uma forma muito mais delicada, né? E muito mais 360 do que só liderar os seus liderados, assim. E enfim, eu poderia falar bastante, eu acho esse assunto realmente muito, muito importante mesmo nas organizações, porque eu posso ser até poliana, né, pelo meu nome, mas eu acredito fortemente que o papel de quem trabalha com responsabilidade social é de fato acreditar que essa responsabilidade social está sendo feita não para cumprir um papel, mas para ser um transformador social, para ser um lugar de impacto, para ser algo que precisa ser respeitado e que precisa estar dentro do processo de bem-estar social, que eu tanto falei com os alunos também, né, que é um termo onde o governo e as instituições têm a obrigação, não moral, não ética, mas obrigação legal, né, de prever algumas questões para quem ela está ali protegendo, seja o Estado, o seu cidadão, seja a organização, os seus colaboradores, né? Então, esse bem-estar social, para mim, eu posso ter uma visão muito poliana, mas eu acredito piamente que como a gente trabalha com isso, tem que pensar, poxa, o que que a gente quer
para aquela instituição e para aquelas pessoas que estão ali. A gente quer o melhor, a gente realmente quer pensar nelas, não apenas no lucro da organização, não apenas em cumprir um papel, não apenas em dar check lá no Pacto Global para acelerar a equidade racial e de gênero, porque isso está na pauta, né? Eu discuti também a questão do Pink Money, do Black Money com os alunos, de o quanto isso tem que ser cuidadoso e delicado. Afinal de contas, não adianta a gente pensar em alguns recortes só em momentos específicos do ano, né? Mas agradeço, Eduardo. Desculpa, falei demais, acabei refletindo aqui um montão. Queria só também, assim, para fechar, falar que a questão da proteção de dados, para mim, foi algo que eu não pontuei muito com os alunos, mas de fato é algo muito importante dentro da responsabilidade social, né? Dentro das ODSs está a questão da proteção de dados, de certa forma, não está lá escrita com todas as letras, mas sim, né? É uma das pautas ali. E até comentei com os alunos sobre uma organização mundial assim da comunicação que até simbolicamente fez uma reflexão e pensando assim numa entrega, né, para promover uma 18ª ODS, né, um 18º objetivo onde a fake news deve ser combatida, a questão do letramento digital e da alfabetização digital ser colocada em pauta, né, e trazer aí uma proteção do indivíduo para com a comunicação, que de fato às vezes é algo que impacta muito socialmente, mas que é muito delicado ainda, né? É um fio condutor aí que precisa ser sempre muito bem alinhado e azeitado para que as coisas não fujam do controle. E, e isso também tem a ver com a proteção de dados, tem a ver com o direito de imagem, né? E todas essas questões aí que aí também acaba trazendo, né, como uma pauta, porque a gente hoje sabe que aí pega aí nossas imagens e acaba replicando e transformando isso em outra coisa, e o quanto isso é delicado e o quanto a gente tem que proteger também, né? E a própria organização. Mas é isso, eu não vou me demorar muito mais, não vou aí passar muito teu tempo, mas eu gostei bastante, acho que foi muito feliz aí essa nossa aula aberta. E qualquer coisa, seja sempre muito bem-vindo. As portas estão sempre abertas da universidade para ti. E qualquer coisa que precisares, estamos à disposição. Perfeito. Mais uma vez, né, agradecer e o convite também, a oportunidade de estar conversando um pouco sobre a temática, que realmente tu ponderou muito bem, é algo muito importante e que precisa de ser feito, né? Não precisa ser algo que tá lá numa listinha, num documento mais engavetado, então precisa ter ações no dia a dia. Então os cases vieram justamente para isso, né? Para mostrar que as empresas estão olhando para isso e são, né, empresas impactantes, né? Grandes empresas no Brasil, que realmente é algo corajador ver que realmente estão olhando para a temática ali do pilar social, a questão da responsabilidade social corporativa. E realmente fico à disposição sempre que precisarem. Também, né, podem me chamar aí para falar sobre um pouco mais sobre ESG e não só na responsabilidade social, né, mas o que for ali estiver alinhado com a temática da aula. É isso, Marivan. Acho que passamos a palavra para ti para tu fazer o encerramento. Perfeito. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez ao Eduardo, também ao Prof. Poli, para abrir esse espaço, né, aos colegas que se fizeram presentes nessa aula. Eu acho que foi um assunto muito importante de ser trazido, tanto na disciplina de responsabilidade social, dentro da grade do nosso curso, mas especialmente agora para outros colegas, para que eles possam também assistir e ter a oportunidade de ver a importância disso dentro da nossa realidade profissional, da realidade do mercado e da nossa sociedade contemporânea. Então, muito obrigado. Obrigada, gente. Então, encerro aqui a gravação da nossa aula aberta. Obrigada a todos. Obrigada a quem assistiu até agora a nossa aula aberta pelo YouTube. E até a próxima semana, então, com mais uma próxima aula aberta. Valeu, obrigada, Eduardo. Obrigada, Marivan. Obrigada a todos. Obrigado, Boa pessoal. noite. Boa noite. Tchau, tchau.